A história começa em uma universidade, onde conhecemos nosso MC, Antaizo, um estudante de 23 anos de idade. Duas garotas chegam no MC animadas, dizendo que ficaram sabendo por uma amiga que é um especialista em fazer aula no lugar dos outros, com uma taxa de sucesso de 100% e nenhuma aula perdida. Elas então queriam lhe pedir por um favor também. Nisso o MC revela um panfleto com os valores pelo seu serviço: 10.000 wons por comparecer a uma aula, 100.000 wons para realizar tarefas, e uma observação bem clara de que ele não substitui ninguém em provas, já que isso é legal. Elas confusas perguntam o que é isso, se ele na verdade cobra por isso. O MC todo calmo então explica que isso é sua taxa de serviço, e uma substituição custa 10.000 won por vez, mas já que essa é a primeira vez delas e vieram com a indicação de uma amiga, ele vai dar um desconto. As duas então aceitam e saem dizendo que estão contando com ele. O MC se despede, chamando elas de clientes. Nesse momento, dois amigos chegam aí, elogiando sua esperteza e comentando que ele realmente tem talento para negócios, e animados pedem uma ajudinha para ele também. O MC com isso apenas ergue o mesmo panfleto, e vendo isso os amigos reclamam que nem desconto recebem, apesar de serem parceiros de longa data. E já mais tarde na sala de aula, o sensei está fazendo a chamada da classe, e o MC sem hesitar responde pelas pessoas de mais cedo, deixando seu amigo em volta chocado, porque isso realmente funcionou. O MC fez o serviço de forma impecável que ninguém percebeu, e assim que a aula termina, o MC desaparece, sumiu na velocidade da luz. Seus amigos vendo isso, se perguntam em voz alta que talvez ele tenha ido ver a namorada depois da aula, e logo depois caem na risada, dizendo que é bem mais fácil ele estar ocupado com algum bico de meio período. Afinal, ele é tão mão de vaca que se alguém o agarrasse pela gola da camisa, ainda seria capaz de cobrar 3 meses de aluguel. E o amigo fala que se o MC algum dia começar a namorar, ele vai fazer dancinha pelado e vai postar no YouTube. O MC então reflete que para estudantes de faculdade sem a ajuda dos pais, cada segundo e minuto conta, para ele e todos como ele, e sem investir tempo em sobrevivência. E ao chegar em casa, ele verifica o valor do ouro e percebe que havia subido. Depois olha o celular e nota que sua aula no dia seguinte só começa às 11 horas, e calcula que se ele tiver 4 horas de sono, ainda poderá jogar até às 7, e se conseguir farmar mais ou menos 1,5 bilhões de ouro por hora, terá um ótimo retorno. E nesse momento é sua hora de jogar, e de toda a sua rotina o que ele mais valoriza é o seu tempo de jogo. Não tem esforço físico, ele pode jogar quando ele tem tempo, e em dias menos ocupados, ele até consegue fazer as tarefas enquanto joga, e ver a tela explodindo lhe dá uma sensação relaxante também. Nesse momento aparece um jogador arrumando confusão, chamando ele de bobão, e perguntando se ele tem um parafuso solto ou o que, dizendo que esse terreno de caça é da sua guilda, e manda ele embora enquanto está falando gentilmente, antes que te deixe tão feio que tua mãe vai implorar para devolvê-lo ao hospital. O MC ouvindo essas baboseiras apenas ignora, dá um foda-se e continua farmando. O cara então fica ainda mais irritado, solta um monte de xingamentos e até ameaça achá-lo na vida real para espancá-lo. A cena então corta para a delegacia. O MC havia feito uma queixa daquele jogador abusivo, e lá vemos que aquele jogador feio era na verdade uma jovem garota. Irritada, ela insiste ao policial que não foi ela que começou a discussão, e não entende porque só ela tem que levar esporro. Nesse momento o MC chega ao local. O policial reconhece como Antaizo e fala que essa pessoa aqui é que estava usando o ID de fala em Power Angel, aquele jogador balofo feio, cujo nome verdadeiro é Shamia. E assim que os dois se olham, eles congelam. Ela então reconhece ele e animada pergunta se ele é o verdadeiro Antaizo. Já o MC não reconheceu ela de imediato. O policial então, percebendo a reação dos dois, pergunta se eles já se conhecem, e sem hesitar Mia confirma, falando que ele é seu ex-namorado, por enquanto. O MC reflete em silêncio, reconhecendo que essa garota diante dele era de fato sua ex-namorada de 5 anos atrás. O nome dela, como já ouvimos, é Shamia. Ela tem a mesma idade que ele, foi para a mesma escola e até compartilharam a mesma sala. E na época, ao invés de se destacar, ela era tímida e quase invisível. Ela
se sentava calada num canto da sala o dia inteiro, apenas lendo livros. Até que certo dia ele deixou um bilhete em sua mesa para vê-lo na biblioteca. E antes de sair, acenou e disse, até mais tarde. Ela o observou por um instante. Depois segurou o bilhete junto ao seu peito e sorriu de felicidade. Mas agora a maior parte de suas lembranças dela já estão quase desaparecendo. Mas havia uma coisa que ele se recorda claramente. O dia que eles terminaram, 27 de setembro, durante o seu segundo ano do ensino médio. Foi quando a família dela inesperadamente deixou a cidade durante a noite. E ao segui-la para fora da delegacia, essa memória voltou. Naquele mesmo dia, eles haviam prometido se encontrarem. E ele ainda se pergunta por que ela partiu sem dizer nada. E chega a pensar se deve perguntar. Mas Mia está irritada com toda aquela situação absurda. Afinal, depois de não vê-la por anos, ele vem estar com a multa de 100 mil em sua cara. O MC então engola a pergunta, pensando que agora não é o melhor momento para perguntar. E observando ela com mais atenção, o MC se pergunta se ela realmente é a mesma Mia que ele conheceu. Já faz alguns anos, mas ele nunca pensou que ela fosse mudar tanto. No início ele pensou que fosse alguém com o mesmo nome, mas no fim era realmente ela. E se pergunta se tem como alguém mudar tanto assim em poucos anos. Ela meio que parece uma delinquente agora, mas ele acha que isso não deve ser impossível, já que tinham muitas pessoas do ensino médio que pareciam totalmente diferentes agora também. Mas ainda assim, a Mia teve uma mudança absurda comparada ao passado. Aquela não era mais a garota tímida que ele se recordava. Era como ver alguém totalmente diferente. De repente, Mia se vira e chega nele perguntando por que ele está seguindo ela, se ele se arrepende das suas ações agora ou algo do tipo, se ele se sente mal agora por roubá-la 100 mil por alguns insultos num jogo, dizendo que eles costumavam se conhecer. Então pensou que se ela jogasse a carta de velhos amigos, ele iria sorrir, mas em vez disso ele pediu compensação, 100 mil numa lapada só, e se pergunta se esse idiota é realmente seu ex. O MC, vendo ela assim, se pergunta desde quando ela ficou tão tagarela assim. Mia insiste, querendo saber se ele vai se desculpar agora ou algo do tipo. Com calma, MC fala que não está seguindo ela, e sim que esse é apenas o seu caminho para casa. Mia comenta que mesmo tendo se desculpado pelos insultos, ela nunca vai perdoar os seus maus modos nos jogos. E mandando a real, ela fala que ele só tá saindo dessa de boa porque foi com ela que ele esbarrou. Com calma, o MC pede para ela deixar o remorso de lado e ameaça voltar para a delegacia, dizendo que ele até deu um desconto de 100 mil won para 10 mil porque ele conhecia ela, se ela quer que ele aumente de novo. Ao ouvir isso, Mia se irrita e tenta agir como um cachorro abandonado, dizendo que nem sequer tem 10 mil won no momento, se ele pode deixar essa passar só dessa vez. Mas ele recusa na hora, dizendo que bancar vítima não vai adiantar, ele ainda vai receber seus 10 mil. E vendo que está sem saída, ela concorda em pagar os 10 mil e fala que mesmo com uma família bem sucedida, ele continua sendo um verdadeiro mão de vaca. De repente o MC a chama e pergunta como ela esteve durante todo esse tempo. Ela, ouvindo isso, fica congelada em choque. O MC, percebendo sua reação, pergunta por que ela está assim. Ela explica que é porque ele mudou muito, já que antes ele nunca se importou com o que as outras pessoas faziam. Em seguida, ela responde que não aconteceu nada que vale a pena ser mencionado e conclui que isso não importa, já que eles não vão se ver novamente. Então qual o ponto em saber? Contanto que ela pague o dinheiro no tempo limite, estará tudo certo. Então não vamos nos meter na vida um do outro, assim como fizemos até agora. Não vamos nos importar ou pensar um no outro. Apenas viva como se nós nunca tivéssemos existido. E assim ela se despede e vai embora. E observando ela partir, ele pensa que sua ex-namorada disse só isso mesmo depois de não se verem por 5 anos. E fica se perguntando se isso era realmente tudo o que ela tinha a dizer depois de todo esse tempo. Que foi ela quem desapareceu sem dar nenhuma notícia. E que por direito, ele quem deveria ficar irritado. E admite que não é como se ele tivesse concordado com o acordo em dinheiro porque ele necessitava. É que como alguém que não é muito bom com as palavras, essa era a melhor forma que ele poderia ter de mantê-la por perto
reflete um pouco, e ao se virar comenta: eu acho que nós realmente nunca nos veremos novamente. E assim, um mês depois na universidade, Taisu e Mia se esbarram novamente, o que deixa os dois chocados com isso. Mia era uma caloura recém-chegada, e toda envergonhada, Mia apenas murmura: de novo. A cena então corta para um caminhão de mudança, e o MC observa de sua janela o caminhão estacionando em seu apartamento, e ele pensa consigo mesmo que realmente alguém conseguiu achar um lugar como esse nessa época, que isso é como achar um item de classe S. Já se passaram 4 dias desde que as aulas começaram, e esse é o único apartamento de solteiro que fica a 5 minutos da escola, e com um aluguel barato. É um pouco antigo, mas por ser barato e tão perto, é muito difícil achar algum disponível. E o MC recorda que a maioria das pessoas vivendo aqui são estudantes dessa escola, e parando para pensar, ele se pergunta como a Mia vai e volta todo dia da universidade, e pensando nela, ele recorda o reencontro deles na universidade, e quando ele a viu ali, ele congelou em choque, sem entender por que ela estava ali. Mia também fica sem entender por que ela está aqui, e chegou à conclusão de que ela estava perseguindo, o chamando de nojento. Chegou até a ligar para a polícia, dizendo que havia um homem suspeito por perto. O MC, vendo isso, dá um leve tapa em sua cabeça, e mandou que ela parasse com essas bobagens, dizendo que ele estuda aqui também. Os olhos de Mia se arregalaram ao perceber que eles estudavam na mesma universidade, e ainda mais quando soube que era do departamento de mídia e comunicação. Até mesmo o MC achou isso um absurdo. Eles não só estão na mesma universidade, como também no mesmo departamento, e ela é sua caloura. Mia então, toda snob, fala que isso não tem nada a ver, e reforça o que disse antes, para eles fingirem que não se conhecem, e cuidarem das suas próprias vidas. E ao se virar e ir embora, ela fala que isso vai ser o melhor para eles dois. O MC, ouvindo isso, fica confuso, sem entender por que ela está tão irritada, e pensa no que ela havia falado, para apenas viverem como se eles não existissem, assim como fizeram até agora, e se pergunta o motivo disso. E pensando nisso, o MC balança a cabeça tentando esquecer, já que ele disse que não ia mais se importar. E voltando para onde estava, o MC se pergunta se a pessoa que está se mudando hoje talvez seja Shamia, e rapidamente afastou o pensamento, achando isso impossível, seria muita coincidência. Nesse mesmo instante, a campainha tocou, e ao abrir a porta, sua nova vizinha dá um olá, e era a maluca agindo toda kawaii com bolo na mão, enquanto fala que está se mudando para o apartamento ao lado hoje, e espera que eles se deem bem. O roteirista pegou pesado nessas coincidências, hein? Mesma faculdade, mesmo departamento e agora vizinhos. O destino chamado roteiro quer unir esses dois de qualquer jeito mesmo. O MC nessa situação ficou sem reação, e a Mia, ao perceber que era ele, fica em choque, e logo em seguida mete o bolo na cara dele, e pergunta se isso é sério mesmo, quase chorando, porque ele está aqui de novo, se ele realmente é um stalker. O MC calmo fala que era ele que deveria estar dizendo isso, já que foi ela quem apareceu aqui. Desconfiada, Mia perguntou se o apartamento era de um amigo. Ele respondeu que era sua casa. Logo ela quis saber se ele planejava se mudar logo. A resposta foi simples: não. Ouvindo isso, Mia ficou visivelmente irritada, se culpando por ter assinado o contrato tão rápido só porque era perto e barato, sem nem verificar antes. Mas já que é assim, vamos só não incomodar um ao outro, senhor vizinho. Vamos agir como se nós não existíssemos, entendeu? O MC observou pensativo e concordou, a chamando de senhora. Do nada, Mia pegou um extintor. Seu ódio subiu ao ouvir sendo chamada de senhora. Ela ouviu algo que não devia. O MC, vendo isso, tenta fechar a porta rapidamente, mas Mia o impediu de fechar, colocando seu pé na porta. O MC então pergunta por que ela está fazendo isso, sendo que foi ela que o chamou de senhor antes. Mia, com o extintor na mão, pede para ele abrir a porta e terem uma conversa a respeito do que ele disse. Irritado, o MC rebate, dizendo que eles, tendo a mesma idade, ela era tão velha quanto ele. Ela, irritadíssima, fala: ainda não refletiu, né? Se você abrir a porta agora, eu só vou te matar mais rápido. E enquanto a confusão rolava, o MC recorda do passado. O lugar que ele mais a via era na biblioteca ao entardecer, e aquela hora do dia também era sua hora favorita. E voltando para o MC,
MC. Ele não conseguia entender por que ela mudou tanto, e se pergunta o que aconteceu durante esses anos, que fez ela olhar para ele como se quisesse matá-lo. Será que eu fiz algo de errado antes? Não que eu me lembre. E também foi ela quem fez a promessa e não apareceu. Algum tempo depois, a campainha tocou novamente. Curioso, ele olhou pela câmera e viu a Mia mais uma vez na porta. E abrindo a porta, ele pergunta: o que foi agora, moça do 302? Não era para fingir que não nos conhecemos? Dessa vez Mia estava encharcada e com as roupas completamente molhadas. Perguntou se ele sabia lidar com encanamentos. O andar inteiro havia alagado por causa de um vazamento em seu apartamento. O MC, chocado, foi dar uma olhada e concluiu que parece ter sido um cano que estourou, aconselhando ela a ligar para o proprietário. Mia fala que esteve tentando ligar, mas ele não está respondendo, e reclamou, dizendo que se ela soubesse que isso aconteceria, ela teria gastado mais em um lugar melhor, e se pergunta por que diabos isso está acontecendo com ela. E ao vê-la assim, o MC recordou de uma cena antiga, quando Mia também passava frio, e ficou encarando ela sem perceber, até que ela notou e perguntou por que ela estava encarando. Envergonhado, o MC desviou os olhos e negou rapidamente, mas ela tinha certeza que ele estava olhando sim, e notando as roupas molhadas, sacou tudo, e com um rosto de nojo, pergunta se ele realmente estava pensando nisso num momento como esse. O MC, tudo envergonhado, se levanta e nega até a morte, dizendo que não estava olhando, e ele sabe o que ela está pensando, e ele jura que não é nada disso. Ela então pergunta o que era. Sem saída, o MC ficou sério, pensando em admitir que estava só preocupado com ela, mas como não era bom com palavras, a puxou pela gola e ordenou para ela ficar quietinha aqui, que ele vai buscar algo para ela se secar. Mia, confusa, pergunta o motivo disso. Ele então fala que se ela continuar assim vai acabar ficando doente, e em vez de aceitar preocupação, Mia começou a bater nele, dizendo que ela podia muito bem ficar no próprio quarto. O MC fala que isso é perigoso e dói. Ainda assim, ela continuou batendo nele até se cansar. Com um suspiro, ela agradece pela ajuda, mas de agora em diante, ela realmente não quer ficar devendo nada para ele. Então manda ele parar de reclamar e só ir para a cama, a menos que ele queira o resto do seu final de semana arruinado. O MC insiste e pergunta se ela tem certeza que vai ficar bem, comentando que assim que o cano desliga, o aquecedor vai logo em seguida. Mia começou a ficar pálida como se estivesse no Polo Norte, morrendo congelada, e ainda falou que está bem, que isso não é nada demais, é só inverno. Observando ela, o MC comenta que ela realmente é cabeça dura e não desperdiçou a chance e ofereceu uma saída, 1000 won por hora. Ela fica confusa ouvindo isso, sem entender. O MC então explica, dizendo que esse é o custo de se aquecer no seu quarto. Se ela pagar, não é como se ela devesse algo para ele, e na verdade é um valor bem razoável, eu acho. E aí, aceita? Mia pensou um pouco e pediu para adicionar mais uma condição. A cena então muda. Agora o MC está do lado de fora do seu próprio apartamento, questionando se aquilo era mesmo certo. Ele só queria dizer que ela poderia se secar e se esquentar até o proprietário chegar, mas no fim ela ofereceu mais 3.000 won para tomar um banho, e pensa que ela está sendo muito indefesa do nada, que há pouco tempo ela estava tão cautelosa. Mas é importante, o que é esse sentimento no meu peito? Felicidade? Não, isso não é nada positivo. É como se eu tivesse esquecido algo realmente muito importante. De repente seus dois amigos aparecem carregando bebidas, e vendo isso percebe que era isso que ela havia esquecido. Tinha marcado de sair com eles. Enquanto os dois perguntavam o que ele estava fazendo do lado de fora, o MC questionou por que eles haviam chegado tão cedo. Os amigos comentam que eles vieram correndo quando ouviram que o hotel do Taisu inundou, o nosso amado local onde podemos beber à vontade. O hotel Taisu, com a taxa mensal de 50.000 wons. Nesse momento, um deles notou algo escorrendo do quarto vizinho. O que não sabiam era que a inundação vinha do apartamento ao lado e não do MC. Segundo uma garota chamada Rayon, a inundação estava vindo do quarto do MC. E o amigo completa, dizendo que ela estava bem preocupada, então pediu para eles virem dar uma olhada. Ao ouvir isso, o MC fica sem saber o que fazer, imaginando se seus amigos entrassem e vissem a Mia em seu apartamento. Saber que a vizinha, que
mora ao lado está em seu quarto, certamente vai ser bem irritante explicar isso. E para evitar isso, sugeriu que eles fossem beber fora, dizendo que o apartamento está uma bagunça por causa da inundação e tal. Então ele mesmo vai pagar a rodada dessa vez. Os colegas, ouvindo que ele vai pagar, ficam em choque, perguntando se ele escorregou e bateu a cabeça ou algo do tipo. Que vai chover, logo Taisu pagando. Aquele que até divide o arroz dos lanches até o último centavo. Logo começaram a atormentá-lo, puxando suas bochechas, dizendo que vão levá-lo ao hospital, que ainda há esperança se eles agirem rápido. Até perguntam se ele está disfarçado do Taisu ou algo assim. Irritado, o MC perguntou se eles iam ou não. Os colegas felizes aceitam, claro, dizendo que se ele vai pagar, quem são eles para recusar? E quem sabe quando vão ter outra chance de ele dizer isso. Aliviado, o MC achou que agora estava tudo resolvido. Pensou em apenas dizer que terminaria a limpeza rápido e logo sairia em seguida, dando tempo para Mia escapar. Porém, antes que pudesse agir, Mia saiu do quarto avisando que havia terminado o banho. E vendo os amigos do MC, pergunta quem eram os dois. Os colegas vendo isso ficam em choque ao ver uma garota tão linda sair do quarto dele após tomar banho. E na mesma hora começaram a espancá-lo, perguntando quem era aquela garota e o que estava fazendo ali. Por acaso está levando uma garota tão inocente para o mau caminho? E sem escapatória, o MC colocou a mão em Mia e afirmou que ela era sua irmã mais nova, sua verdadeira irmã. Mia ficou maluca com a mentira repentina. Já os colegas não caíram nessa e o chamam de mentiroso, dizendo que como alguém tão linda assim pode ter o sangue dele. Não tem como alguém que parece tão elegante ser parente de um desleixado. Com amigos assim, para que inimigos, né? Mia sussurrou, questionando esse papo dela ser sua irmã, mas ele a silenciou, dizendo que é melhor ela continuar a história se não quiser dor de cabeça, porque eles são seus colegas de classe. Resumindo, são os veteranos dela do mesmo departamento. Rapidamente, Mia fala toda fofa que é a irmã dele, e o seu jeitinho fofo fez com que os gados se derretessem imediatamente. De repente, uma garota bate na parede, que até rachou, mano. Força ela tem, hein? Essa garota pistola pergunta se é isso mesmo que ela ouviu. Mas então, porque eu nunca ouvi nada a respeito disso até agora? Mesmo que eu conheça meu querido Oppa Taisu por mais de 10 anos, eu nunca ouvi falar nada a respeito dele ter uma irmã. Então, qual é a relação entre vocês dois? Essa daí é Rayon, de 21 anos, uma caloura da cidade natal do MC, e é apaixonada por ele por mais de 10 anos. E já na manhã seguinte, na universidade, Rayon encarou Taisu com perguntas diretas. Ela queria saber se ele estava falando sério, se ele realmente só inventou aquela história de irmã mais nova para esconder tudo. O MC respondeu com calma, garantindo que era verdade. Rayon insistiu, perguntando se realmente não tinha acontecido nada com eles ou algo do tipo. Ele repetiu que não, nada tinha acontecido, e por perto alguns alunos cochichavam, especulando se os dois estavam ficando ou até mesmo namorando. A mente de Taisu, no entanto, voltou para o dia anterior, a respeito do incidente do cano estourado. Por sorte, o proprietário apareceu logo em seguida, e conseguiram acalmar as coisas. E enquanto caminhavam, Rayon respirou fundo e falou que o Taisu não era o tipo de pessoa que mentiria para ela. Ela não entendia completamente a situação, mas como era ele, decidiu confiar, e comentou que se fosse com aqueles dois amigos dele, talvez tivesse duvidado, mas com o Taisu era diferente. Afinal, não é como se ela o conhecesse há 1 ou 2 dias. Rayon não era apenas uma colega de universidade, era sua amiga de infância, alguém que já o conhecia há mais de 10 anos. Ela é a caçula de uma família com 3 irmãos e uma irmã, todos ligados a uma enorme academia de taekwondo de seu bairro. E mesmo sendo pequena, ela já nasceu com talento e leva jeito para lutar. Quando ela estava no 5º ano, ela se tornou uma lenda local com todos seus contos épicos. Os moradores até lhe deram um apelido, a Chihuahua Louca. E enquanto seguiam até a sala do conselho estudantil, Rayon retomou o assunto e perguntou se aquela garota era a mesma Mia. O MC com isso pergunta por que ela queria saber disso. Rayon então explica que Mia havia mudado demais. O corpo, a aura adulta que ela carregava, era difícil engolir que ela fosse a mesma pessoa. O MC comentou que talvez ela apenas tivesse amadurecido, afinal na época ainda estava em fase de amadurecimento. Rayon não se convenceu, reforçou que aquilo ainda não explicava nada, mesmo
mesmo que o jeito que ela falava e a aparência seja meio parecido, era como encarar alguém completamente diferente. E deixando esse assunto de lado, Rayun se pergunta por que Mia desapareceu sem falar nada e só voltou agora, que por causa disso Tae-Soo passou por muita coisa. Nesse momento, uma garota aparece perguntando quem desapareceu sem avisar, deixando a Rayun toda assustada. Essa garota era Song Hye-soo, de 24 anos, presidente do conselho estudantil e veterana do Tae-Soo, e com um bom dia, agradeceu aos dois por ajudarem tão cedo mesmo que não estejam no conselho estudantil, explicando que eles estão com pouca gente por causa da organização da viagem de amanhã. Animada, Rayun respondeu que estava de boa, que era forte. Em seguida, Hye-soo olhou para o Tae-Soo e perguntou se ele estava bem, se não estava ocupado demais com seus bicos de meio período. Nosso guerreiro, animadíssimo, respondeu que estava ótimo. Ele tinha largado todos os serviços naquele dia só para arrumar tempo na sua agenda. Chocada, ela fala que ele foi tão longe assim, se ele tem certeza disso. O MC então fala que ela não tem que se preocupar. Recentemente ele recebeu uma renda boa, então está tudo bem. Ela sorriu, comentando que aquilo era um alívio. O gado só esperava ela dar ordem que faria qualquer coisa, o que uma pessoa apaixonada não faz, né? E observando a cena, Rayun fez bico toda fofa, enquanto pensava que ele só é assim quando está com ela. E enquanto ajudava Hye-soo a carregar as coisas, o MC admitiu em pensamento óbvio que gostava de sua veterana, que é um ano mais velha que ele. Mas claro, ela não sabia disso, porque ele não havia contado para ninguém a respeito disso, nem mesmo para ela. Rapaz, meu amigo, ele sendo óbvio desse jeito é capaz de toda a escola já saber. Até mesmo ela deve saber estar se fazendo de tonta. Nesse momento, seus amigos apareceram, cutucando suas bochechas e rindo. Disseram como era raro ver ele largando seus bicos só para ajudar alguém. Afinal, seu lema é nunca fazer nada de graça. O MC com isso pensou que aqueles dois jamais poderão saber de sua queda por Hye-soo, senão vai ser o inferno. Até um amigo comentar: nós sabemos de tudo, cara, é por causa de uma garota, não é? O MC ficou todo nervoso com isso, mas por sorte seu amigo estava falando das novatas daquele ano, umas beldades. Tanto a aparência quanto as origens delas estavam em um nível divino, mas de todas elas, a que mais chamou a atenção foi a Mia, a garota que o MC levou para seu quarto ontem afirmando ser sua irmã. E o amigão ainda completou cheio de confiança, dizendo que ela seria sua futura esposa. De repente alguém surgiu e puxou os dois. Era a Chihuahua louca, mandando eles voltarem a trabalhar, e apavorados obedeceram sem reclamar. Quando terminaram, Hye-soo agradeceu a todos e informou que as tarefas estavam concluídas, e orientou para aqueles que estão no conselho estudantil a estarem no portão às 7 horas da manhã, e os demais às 8 horas. E por fim chamou a atenção de Tae-Soo e Rayun. Muito obrigado aos dois por ajudarem hoje, mesmo que não estejam no conselho. Depois que a viagem de estudos acabar, as bebidas são por minha conta, então é melhor você não faltar, entendeu? Corado MC respondeu de imediato, dizendo que mesmo se ele tiver um acidente de carro, vai ir correndo, não importa o que aconteça. Hye-soo apenas sorriu de leve e pediu para que ele não levasse tão a sério, porque né, senão coitado se mata aí. Mais tarde o MC voltou para seu apartamento, e enquanto colocava a senha na porta, pensou em Mia, e admitiu estar um pouco mexido com a volta dela. Ainda assim, somente permanecia em sua veterana. Nesse instante, Mia surgiu no corredor. Os dois congelaram ao se ver. Ele notou a quantidade absurda de lanches que ela carregava, e comentou sem pensar, que se ela comesse tudo aquilo, acabaria engordando. Mia ficou envergonhada e perguntou por que ele se importa, que ela come o que ela quiser, e não é como se ela fosse comer tudo isso sozinha, já que ela vai pegar um ônibus para viajar amanhã. Ela estava planejando compartilhar. O MC zombou, a chamando de pirralha. Ele falou que os lanches da viagem já tinham sido comprados com o dinheiro do clube. Chocada, Mia pediu que ele esperasse e perguntou se ele também iria para a viagem. Ele confirmou. Quando ela repetiu a pergunta, ele reafirmou. Irritada, Mia pergunta se ele pode não ir. Ela não quer que ele arruine sua viagem. Argumentou que como veterano, ele já tinha participado muitas vezes e poderia faltar uma, mas como ela é uma caloura, essa é sua primeira viagem e queria ao menos ter isso. O MC com isso chega mais perto e pergunta o que exatamente deixa ela tão irritada assim. O que ele
fez de tão errado? Não foi você quem fez algo de errado? Se você me odeia, tudo bem, mas pelo menos deixe eu saber o motivo. Mia com isso afastou a mão dele e a encarou com o rosto gélido, falando que está tudo bem, eu fui a culpada. Então eu te disse, não haja como se você me conhecesse. Mano, velho, essa mina já está irritante, toda hora a mesma coisa, e no fim é ela que age como se conhecesse ele. Parece que essa mina vive na TPM. E depois dela falar isso, em seguida ela virou as costas e foi embora. O MC tentou impedi-la, mas ela partiu sem responder, e sozinho pensou sem entender porque sempre acontece isso quando eles se veem. E no dia seguinte, chega o dia da viagem. Jesus explicou que como muitos decidiram participar de última hora, não havia mais lugares no ônibus, por isso os dois teriam que ir de carro com ela. Os dois com isso apenas se encararam sem dizer nada.